Marília, eu ouço muito falar de ETFs. Será que vale a pena comprar ETFs? Vamos falar sobre isso. Os ETFs são Exchange Traded Funds. São fundos cujas cotas são negociadas na bolsa. Ao invés de você investir num fundo, como num mercado tradicional, você vai na bolsa e você compra as cotas daquele fundo, ou seja, indiretamente, as suas cotas vão se valorizar, como numa ação, se o ativo que está dentro daquele fundo se valorizar também. E qual o grande benefício de comprar uma ETF e não comprar um fundo de fato? As ETFs costumam ser instrumentos muito mais baratos. E baratos por vários motivos, seja pelo custo desse fundo ou seja pela tributação, tá? Então, por exemplo, imagina que eu quero investir num fundo de IMAB. Se é um fundo passivo, ele ainda geralmente é mais barato. Mas quando você vai investir em fundos de IMAB por aí, geralmente a taxa de administração gira em torno de 0,5% ao ano. Alguns fundos de renda fixa, mais de gestão ativa, podem ter inclusive também uma taxa de performance. Ou seja, tudo que for acima do CDI, você ainda paga um pouquinho também para o gestor. As Exchange Traded Funds, as ETFs, elas não têm taxa de performance. Elas têm uma taxa de administração que geralmente gira em torno de 0,20% ao ano. Então, um custo bem menor do que os 0,5% dos fundos passivos. E quando você vai para fundos de gestão ativa, como por exemplo fundos multimercado, aí a taxa já sobe muito. Geralmente a taxa de administração de um fundo multimercado é 2% ao ano, com 20% de performance sobre o que exceder o CDI. Então a gente está falando de uma taxa quase 10 vezes maior do que a taxa das ETFs. Mas os gestores de fundos multimercado, por exemplo, eles não vão investir só num tipo de ativo, por exemplo, em IMAB. Às vezes eles vão investir em IMAB, às vezes eles vão investir em bolsa, às vezes eles vão investir numa commodity, numa moeda, enfim, eles fazem uma gestão bem completa. E por isso que você paga os dois com 20. Além disso, nos fundos multimercado e nos fundos da indústria como um todo, as taxas de administração são mais caras porque eles não têm que remunerar só o gestor do fundo. Eles têm que pagar também os rebates. O que é o rebate, Marília? É o que você paga para os distribuidores, por exemplo, as grandes corretoras, para que elas distribuam os seus fundos para os respectivos clientes. Então, muitas vezes, essa taxa de 2% de administração, ela é tão alta assim, porque 1% vai para os distribuidores, vai para essas grandes corretoras, que remuneram a própria corretora e remuneram também os assessores de investimento, que recomendam esses fundos e tal. Então, é como se você tivesse que remunerar toda uma cadeia de intermediação e por isso a taxa do fundo fica muito mais alta. Quando você opera ETFs, esse fundo compra diretamente o ativo, com taxas muito mais baixas, né? Por exemplo, 0,20%, como eu mencionei aqui, alguns fundos de IMAB. Então você consegue executar, às vezes, a mesma estratégia que o gestor está executando, você consegue executar nas ETFs, né? Você comprando diretamente a ETF, aquele ativo específico, sem ter que pagar essa taxa de administração de 2% ao ano para o gestor. Então, costuma ser um método mais barato. Além disso, um dos grandes benefícios também de você operar ETFs é o benefício tributário, principalmente quando a gente fala de renda fixa. Quando você investe, por exemplo, num CDB de menos de 6 meses, você vai pagar o imposto de renda de 22,5%. Acima de 6 meses a 1 ano, você vai pagar 20%. Acima de 1 ano até 2 anos, 17,5%. E só acima de 2 anos que você segurar o seu investimento, que você vai chegar no imposto de renda mínimo de 15%. Nas ETFs de renda fixa, 99% das ETFs de renda fixa, o imposto é sempre
15%. Tirando a LFTS 11, né, que é do Tesouro Selic, que aí é 25% de imposto, todas as outras você vai pagar 15% de imposto, não importa o tempo que você segure aquele ativo. Então, Marília, segurei só por 6 meses, 15% de imposto de renda. Segurei por um ano, 15% de imposto de renda. Então, ele tem esse benefício tributário. Outra coisa também, a ETF não tem come cotas. Você só paga o imposto de renda sobre o ganho de capital na venda do ETF. Então, se você quiser usar o ETF como instrumento de aposentadoria, né, que você vai ficar investido naquele ativo por muitos anos, é também tributariamente eficiente. No final de tudo isso, você vai pagar o imposto de renda de 15%. Na Previdência, que é o investimento mais tributariamente eficiente, porque não tem come cotas também, no final de 10 anos, se você quiser sacar, você vai pagar só 10% de imposto de renda. No ETF, você paga 15%. Mas, em compensação, você teria mais flexibilidade, né, de escolher o seu ativo com uma taxa de administração muito mais barata. Que nos fundos de previdência, geralmente as taxas não são de 0,20, né? São de 0,5% a 2%, até dependendo do fundo de previdência. Se for um fundo de previdência multimercado, vai ser 2% também, ou 1,5%, né? Geralmente é 1,5%, então você também vai pagar uma taxa maior no final das contas, que o imposto de renda de 15% no final vai compensar comparando com a taxa de administração de 1,5% versus a taxa de administração de 0,20%. Né? Então, são várias contas importantes aí que você tem que fazer ao longo do tempo. Outro ponto legal dos ETFs é que você tem uma gama infinita de ETFs disponíveis hoje no mercado. Então, você consegue investir, por exemplo, em ETFs do mercado americano, você consegue investir em ETFs de China, de commodities, de empresas específicas, de renda fixa. Tem infinidades aí de opções de ETFs para você investir. Inclusive nos Estados Unidos tem uma infinidade mesmo. Tem até ETFs de operações vendidas em juros, compradas em juros. Tem muita ETF legal. Então você tem uma gama infinita aí de produtos para conseguir executar alguma operação específica. E quais os malefícios das ETFs? Acho que o maior malefício é que o ETF é uma operação passiva. Né? Então vamos supor que você entra no ETF de IMAB, você está comprando títulos IPCA+, por exemplo, de 7 anos de duration mais ou menos. Se não está numa época boa de comprar um ETF de IPCA+, de 7 anos, você tá naquele ETF é muito ruim, né? O gestor daquele ETF não vai... Vamos supor que as taxas caíram para IPCA mais 3, como aconteceu em 2013. O gestor daquele fundo, ele não vai vender os IPCA+, para você, porque é um momento muito ruim para IPCA+, e investir em outra coisa, como um gestor de multimercado faria, né? Tem uma gestão ativa, que às vezes vai sair daquele ativo que está ruim, comprar outro. Então, quando você investe via ETFs, ou você fica até o final investido para sempre e nunca mais mexe na operação, então você tem ativos que você nunca mais vai querer mexer, que você acha que vão ser bons para sempre, que eu sou meio contra isso, vocês sabem, eu sou mais da gestão ativa. Ou aí sim você delega para um gestor, porque daí o gestor vai te cobrar mais caro, mas em compensação ele vai fazer essa seleção de ativos para você, e um bom gestor no longo prazo vai performar melhor do que o CDI fazendo essa troca, né? Fazendo essa gestão ativa e trocando os ativos para você. Então, o ETF você tem que escolher qual investimento que você quer fazer. Não são todos os ETFs que são legais, tem uns que são muito mais caros do que outros que já existem, inclusive. Então você tem que fazer uma carteira de ETFs e você tem que mudar ela ao longo do tempo, porque aqueles ativos podem ficar ruins e aí você tem que trocar por ativos melhores. Tá? Marília, legal, mas então como é que eu compro uma ETF? A ETF você compra através do home broker da sua corretora, da mesma forma que você compraria uma ação na bolsa. Então vamos supor que você quer comprar uma ação da Petro. Você vai lá na sua corretora, entra no home broker e aí você vai digitar PETR4, aí você vai ver o preço de compra, o preço de venda e vai comprar a sua ação, por exemplo, da Petro, né?
no preço de venda, vamos supor que está sendo vendida a 40 e está sendo comprada a 39. Você vai lá e compra a 40, por exemplo. Estou dando um exemplo. A ETF é a mesma coisa, você vai no seu home broker, ao invés de você digitar PTR4, você vai digitar, por exemplo, IMAB11 na DIMAB, tô dando exemplo da DIMAB, ou Fixa11 na de pré-fixado, ou tantas outras que existem. E aí vai ter também preço de compra e preço de venda. O que é importante você se atentar? Quanto mais líquida e negociada essa ETF, mais esse spread entre compra e venda vai ser pequenininho. Quanto menos líquida e menos negociada, mais largo vai ser o spread. Então, o que é muito importante na hora de comprar uma ETF? É você entender qual o preço justo dela. Porque quando eu entro no site do Tesouro Direto, eu consigo reconhecer qual o preço justo da NTNB, né, do IPCA+. Você sabe que aquele IPU de 1.200 corresponde a uma taxa de IPCA mais 7. Então, eu consigo muito mais identificar qual é o preço justo. Na ETF, você vai ver uma cota lá. Você vai ver, por exemplo, 112. 112 é caro ou barato? Né? Não dá para você fazer uma conta de valor presente que nem você consegue fazer na NTNB. Então, geralmente, você tem que ir no site dessas gestoras. E no site dessas gestoras vai ter o que a gente chama de valor patrimonial, a cota patrimonial, que é qual deveria ser a cota da minha ETF para aquele valor específico que os meus ativos valem hoje. Então, por exemplo, para o IMAB, eles fazem a conta de acordo com o fechamento do mercado de ontem. Qual deveria ser a cota do meu fundo de IMAB? Deveria ser 107,32, estou chutando. Então, você sabe que na manhã seguinte, se nada aconteceu com a taxa de juros, se o mercado não subiu ou caiu, o preço justo é 107,32. Provavelmente quando você entrar lá vai estar gente querendo comprar a 107,00 e gente querendo vender a 108. E aí vai ter uma negociaçãozinha lá do preço. Então é legal que você não pague também muito spread de entrada, né? Se você ficar pagando, né, sempre spread de entrada de compra e venda é muito ruim. Para diminuir esse spread, os gestores das ETFs contratam o que a gente chama de market maker, que são bancos que são obrigados a ficar dando preço lá para que tenha alguma liquidez para quem quiser entrar ou sair. Mas tem algumas ETFs, principalmente as que foram recém-lançadas, que não tem tanta liquidez assim, e o market maker garante um volume pequeno de preços. Então, às vezes, para você comprar um grande volume, você pode ter alguma dificuldade a mais. Às vezes para entrar e às vezes na hora que você quer sair. Se você está um pouquinho mais ansioso para sair, pode ser que você venha ter que pagar um spread um pouquinho maior. Então isso é sempre uma coisa que você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Outro benefício importante da ETF é que você consegue entrar com volumes bem pequenos, né? Assim como você consegue comprar, sei lá, um lote de 10 ações da Petrobras, você também consegue comprar um lote de 10 cotas das ETFs, né? A depender do ETF. Então, você consegue investir com volumes pequenos também, e então é um investimento bem democrático. Às vezes você vai investir num fundo com taxa de administração muito baixa, eles exigem que você invista pelo menos 100 mil reais, 200 mil reais, né? Fundos às vezes têm valor mínimo de investimento, enquanto as ETFs não têm. Às vezes tem lote padrão, mas é um mínimo baixo, então acho que é legal também comparando com os investimentos em fundos. Então é isso, tá, pessoal? Assim, as ETFs são excelentes alternativas, elas têm um custo muito inferior aos fundos de investimento e elas podem e devem ser usadas como alternativas. Mas, por outro lado, elas são fundos geralmente passivos, na sua grande maioria. Então elas vão exigir de você que você faça uma certa gestão de ativos. Por exemplo, está crescendo cada vez mais no Brasil, mas principalmente no mundo, uma gestão diferente dessa gestão dos fundos de investimento que eu falei para vocês. Antigamente, os hedge funds, né, os fundos de investimento nos Estados Unidos, eles tinham essa gestão ativa, né, de às vezes entrar num ativo, sair de um ativo, escolher as ações e tal. Stock picking e tudo mais. Hoje em dia o mercado mudou um pouco. Os grandes investimentos do varejo americano, da pessoa física americana, tá nas consultorias,
Aí a consultoria faz o papel de ser o gestor que entra e sai dos ativos, geralmente cobrando em torno de 0,5% do patrimônio daquele investidor, então muito menos do que os 2% dos fundos multimercado, dos hedge funds. E, por sua vez, a consultoria, como não ganha comissão de produto, como é um produto isento, ela usa os ativos mais baratos disponíveis no mercado para fazer a gestão. Então, ela utiliza muitos ETFs, e aí sim ela ajuda na alocação de onde ter, onde não ter. E aí você junta mais ou menos um custo de 0,5% que você vai pagar na consultoria, com 0,20 mais ou menos que você vai pagar de administração no ETF, somando um 0,70, que é muito difícil você ver um fundo de gestão ativa cobrando 0,70. É de 1,5 para cima, porque tem que pagar toda a estrutura, a distribuição, como eu falei para vocês. Então esse segundo modelo está crescendo cada vez mais nos Estados Unidos, e é um pouco do modelo que a gente faz aqui na Nord Wealth. A gente cobra em torno de 0,5% na Wealth, a depender do nível de patrimônio, e aí a gente tem toda uma equipe aqui de análise robusta, gestão, que faz essas alocações. Então o custo total pago pelo investidor por acessar o mercado é muito inferior, e essa diferença de rentabilidade, obviamente, volta para o cliente, né? Vai para o cliente. Mas hoje eu quero falar para vocês de outra forma de fazer isso, se você tem um patrimônio abaixo de 1 milhão e ainda não consegue entrar na Nord Wealth. A Nord está lançando essa semana o Nord ETFs, que é exatamente uma carteira de investimentos feitas 100% com ETFs. Investindo em renda fixa, em ações americanas, em cripto, eventualmente em commodities também, cujos dois gestores, o Henrique e o Christopher, nossos dois analistas aqui da Nord, vão fazer exatamente esse papel de montar uma carteira diversificada e, horas, entrando nos ativos que estão bons e saindo principalmente dos ativos que estão muito caros e não valem a pena. E claro, por um preço muito inferior a esse 0,5% que eu falei para vocês da consultoria. Para vocês terem uma ideia, uma assinatura do Nord ETFs custa 12 vezes de R$ 97. Mas como a gente está lançando o produto pela primeira vez, se você quiser acesso vitalício à série, você vai pagar 12 vezes de R$ 100, então você vai pagar R$ 1.200 e depois você ficaria livre aí por toda a sua vida com as nossas recomendações das ETFs. Então, fazendo umas contas rápidas aqui, para R$ 1.200 representarem um custo de 2% da sua carteira, que é grosso modo os que os fundos cobram para fazer a gestão, você teria que ter uma carteira de no mínimo R$ 60 mil. E aí você se igualaria, digamos assim, ao custo de um fundo multimercado. Acima disso, você já está pagando bem mais barato. E para você igualar o pagamento do relatório com uma gestão de wealth, uma gestão profissionalizada de wealth, com um custo de 0,5% ao ano, você teria que ter uma carteira de R$ 240 mil ou maior. Ou seja, acima de R$ 240 mil, você está pagando um percentual ínfimo da sua carteira para ter uma gestão profissionalizada e usar os instrumentos mais baratos que existem no mercado. É uma boa estratégia, não é? Me fala se você gostou da solução e se você acha interessante esse nosso lançamento que vocês pediram muito pra gente. E tá aí pra vocês, espero que vocês gostem. O link tá aqui embaixo na bio. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.